Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Fogaça, aqui da equipe de Biologia do curso preparatório para o vestibular ESAG. Estamos aqui mais uma vez para tentar ajudar você em algum assunto relacionado à nossa área, a Biologia. Hoje a gente escolheu mutação, as mutações, que alguns colegas preferem chamar de aberrações. Mas, na minha opinião, numa época que nós estamos em tempos de politicamente correto, eu acho mais adequado chamar mutações. Até porque aberrações lembra alguma excentricidade, pelo menos para a maioria das pessoas, lembra às vezes até uma monstruosidade. Então eu prefiro o termo mutações, mas se você encontrar lá o termo aberrações, sinônimos. Tá? Bom, eu prefiro mutações, inclusive porque mutar significa mudar, alterar, modificar. E qualquer mudança, qualquer alteração, modificação no material genético, a gente considera uma mutação. Tá? Então nós temos as mutações, as alterações, as modificações no material genético. As mutações gênicas, que o nome já está dizendo, ocorrem nos genes, ou genes, e temos as mutações cromossômicas, que o nome também está dizendo para você, ocorre nos cromossomos, ok? Dentro das mutações cromossômicas, nós temos as mutações cromossômicas numéricas, que são as que a gente vai tratar agora. Tá? O nome também está dizendo, altera o número de cromossomos. O indivíduo vai ter cromossomos a mais ou cromossomos a menos. Altera o número, por isso mutações cromossômicas numéricas. E nós temos as mutações cromossômicas estruturais, que a gente vai ver numa outra ocasião, onde o que vai ser alterado, modificado, é a estrutura do cromossomo, mas não o número, não a quantidade. No caso da espécie humana, o indivíduo continuaria com 46 cromossomos ou 23 pares, tá? Se for estrutural. Hoje, tratamos mutações cromossômicas, as gênicas fica para uma outra ocasião, mutações cromossômicas numéricas, porque alteraremos o número, a quantidade de cromossomos. Eu poderia escrever aqui o normal. Como eu não gosto do termo também normal, eu pus o padrão. O padrão é um indivíduo que apresenta cromossomo aos pares. Tá? Os animais, os vegetais, pelo menos na fase de esporófito, que a gente já viu numa outra ocasião quando falamos de ciclo, haplobionte, diplobionte, haplodiplobionte, o padrão é o indivíduo ser diploide, ele apresentar diploidia, ou seja, cromossomos aos pares. Então vamos imaginar que o cromossomo tivesse o formato de uma bolinha rosa. Tá? Hipoteticamente, imaginando aqui, só para simplificar. O indivíduo, se essa bolinha rosa aqui for o cromossomo número 2, ele tem 2 cromossomos número 2. Se esse palitinho laranja aqui for o cromossomo número 1, por exemplo, ele tem 2 cromossomos número 1. 2. Cromossomos aos pares, cromossomos homólogos. Se essa cobrinha azul aqui for o cromossomo número 3, por exemplo, ele tem 2 cromossomos número N, número, né? 2 número 3. E se esse pirulitinho amarelo aqui for o cromossomo número 4, ele tem 2 cromossomos número 4. Cromossomo aos pares, cromossomos homólogos. Ok? Esse é o padrão. Como eu disse, os animais, tá? O ser humano, nós temos 23 pares. Aqui eu teria 1, 2, 3, 4 pares. Claro que esses cromossomos não precisam estar necessariamente um ao lado do outro. A não ser que a célula esteja sofrendo meiose, que já abordamos num outro momento também, e na meiose tem a prófase 1, que é dividida em leptóteno, zigóteno, paquíteno, diplóteno e diacinese. E no zigóteno, cada cromossomo procura o seu par, é o que nós chamamos de pareamento dos cromossomos. Naquele momento, sim, obrigatoriamente, os cromossomos estarão do lado do seu cromossomo homólogo, do seu correspondente. Fora isso, não tem que estar do lado. A gente coloca aqui para simplificar. Tá? Bom, vou começar com as euploidias. Verdadeiro, né? Lembra? Eucariótico, célula que tem, eucariótica, a célula que tem núcleo de verdade, né? Eucromatina, entre aspas, a cromatina verdadeira, né? Verdadeiro. Ploidia, para simplificar, vamos traduzir como se fosse o N. Então eu vou alterar o N de verdade, ou seja, o conjunto todo de cromossomos. Tá? Uma euploidia, eu vou mexer no conjunto todo, eu vou mexer nessa bolinha rosa, nesse palitinho laranja, nessa cobrinha azul, nesse pirulito amarelo. Vou mexer no conjunto todo, ou para mais, ou para menos. Primeiro vou mexer para menos. Em vez de ser 2N, um N só, mas o conjunto todo. Tá? Então, em vez de ter 2 palitinhos laranjas,
eu vou apresentar 1, que não tem par com ninguém. Em vez de ter 2 bolinhas rosa aqui, eu vou representar uma que não tem par com ninguém. Um desse azul aqui e um desse amarelo aqui. Pronto. Eu tenho uma mono, que significa monoploidia ou haploidia. Exemplo de organismo haploide, o zangão. Lembra que o zangão nasce de um óvulo não fecundado? Um processo chamado partenogênese. Ele é um organismo haploide. Lembra todos os gametófitos dos vegetais? Inclusive da briófita, o musguinho, que é aquele vegetal que você vê. Ele é um organismo monoploide. Ou haploide, se você preferir. Então, monoploidia ou haploidia é o nome dessa alteração que foge ao padrão, dessa mutação cromossômica numérica. Por que é uma euploidia? Repito, porque eu mexi em todo o conjunto. Tá? Mono, 1, porque só tem um de cada. Não existem pares de cromossomos. Repito que existem organismos haploides. Tá? Agora, se eu alterar para mais, em vez de ter 2N, eu vou ter 3N, 4N, 5N, 6N, que em alguns vegetais você encontra. Trigo, por exemplo, você encontra o trigo com triploidia, que eu vou representar. Você encontra trigo também com tetraploidia, 4N, com pentaploidia, 5N, com hexaploidia, 6N. E teoricamente você poderia ter um indivíduo 7N ou 8N. Tá? Vou representar aqui, ó. Perceba que eu mexo no conjunto todo. O amarelinho, eu vou ter 1, 2, 3. Esse azul, eu vou ter 1, 2, 3. Esse laranja aqui, eu vou ter 1, 2, 3. E finalmente esse rosa aqui, eu vou ter 1, 2, 3. Mexi no conjunto todo, por isso é uma euploidia. Especificamente uma triploidia. Repito que eu posso generalizar essas mutações numéricas para poliploidia, tá? Triploidia, tetraploidia, pentaploidia e assim sucessivamente, ok? Os exemplos mais importantes são exemplos que ocorrem na espécie humana, óbvio. Nós não temos indivíduos humanos haploides, muito menos indivíduos triploides, tetraploides, ok? Mas existem outros organismos na natureza. Tá. Agora, eu vou mudar a situação e eu não vou mexer no conjunto todo. Se eu não vou mexer no conjunto todo, eu não vou ter uma euploidia, que é o caso aqui. Se eu não vou ter uma euploidia, basta eu colocar aqui um prefixo de negação, A. Como começa com vogal, a gente vai pôr AN. Então, o que é uma aneuploidia? Aneuploidia são aquelas mutações onde nós não mexemos no conjunto todo. Nós só alteramos um ou outro cromossomo. Por isso que as terminações, a gente vai pôr os nomes, você vê que as terminações são somia, porque só mexemos em um cromossomo. Somia a terminação. Aqui as terminações são ploidia, monoploidia, triploidia, tetraploidia, que eu não representei, pentaploidia, e assim sucessivamente, sempre terminando com ploidia. Agora nós vamos terminar com somia. E para provar que eu não mexo no conjunto todo, eu fiz um indivíduo 2N, olha ele aqui, ó, semelhante a esse daqui, tá? E eu vou começar mudando para menos. Então vamos tirar 2N menos 1. Tá aqui, ó, menos 1. Então eu vou escolher um desses cromossomos, esse rosa aqui, por exemplo, vou tirá-lo, ó. Mas eu não mexi no par laranja, continua intacto. Não mexi no par azul nem no par amarelo. Eles estão ok. Eu só mexi em um cromossomo. Como é que eu vou chamar essa mutação? Que não é uma euploidia, é uma aneuploidia. Eu vou chamar de mono, prefixo que significa um, né? Porque só ficou um desse aqui, cor de rosinha. Monossomia. Já falei e vou repetir. Por que a terminação somia? Porque eu só mexi em um cromossomo. Nesse cromossomo aqui, ó. Tá? Tem caso na espécie humana? Tem. Tem. Exemplo, a síndrome de Turner. Síndrome de Turner, o indivíduo, em vez de ter 46 cromossomos, ele tem 45, um cromossomo a menos. E esse cromossomo a menos é um cromossomo sexual, tá? O indivíduo, em vez de ter... Não se esqueça que a mulher tem um cromossomo X e mais um cromossomo X, tá? O homem tem um cromossomo X e um cromossomo Y.
Pessoa com síndrome de Turner tem um cromossomo X, acabou. Então ele só tem um cromossomo sexual, X. Como não tem a presença do Y, é um indivíduo do sexo feminino, é uma mulher. Tá? E mais uma razão de eu não gostar daquele termo aberração. Inclusive já tive alunas com síndrome de Turner tão inteligente quanto outras alunas, né? Mas síndrome, não se esqueça também, quer dizer um conjunto de características, um conjunto de sintomas, tá? Na síndrome de Turner, a mulher, sempre mulher, não aparece em homem. A mulher vai ter infantilismo, o corpo fica infantil, a não ser que ela se submeta a um tratamento hormonal, tá? Se não receber nenhum tipo de tratamento, ela vai ficar com o corpo infantil. Ela vai ficar com o corpo semelhante a uma criança. Não desenvolve as mamas, não arredonda os quadris, não aparecem os pelos na região pubiana, na axila, ou seja, não passa para aquela fase de mulher, de adulta. Fica infantil, infantilismo. Tá? Amenorreia, não tem menstruação, né? Enfim, estéril, um conjunto de características. Síndrome de Turner é na espécie humana, 45 cromossomos, um a menos. Aqui eu vou pegar um indivíduo, fazer 2N menos 2. Eu já tirei para não precisar apagar. Eu tirei, perceba que eu tirei aqueles dois representados em laranja aqui, ó, que parece um palitinho, tá? 2N menos 2. O que eu fiz com esse par? Eu anulei. Esse par foi nulo. Então aqui eu vou chamar de nulissomia. Nulissomia, tá? Somia porque eu só mexi em um cromossomo, que era aquele laranja que estava aqui. Mexi num cromossomo, somia. Nule porque ele foi anulado. Não tem caso na espécie humana, tá? Vou continuar agora mexendo para mais. Porque se eu mexer para menos, eu volto nessas situações. Um exemplo, se eu fizer 2N menos 3, aí eu tiro, por exemplo, um rosa e os dois laranja. Eu vou ter uma monossomia dessa bolinha rosa e uma nulissomia desse palitinho laranja. Tá? Então eu volto nas situações que eu tenho aqui. Então eu vou começar a mudar para mais. 2N mais 1. Já fiz o indivíduo 2N, padrão aqui, ó. 2, 2, 2 e 2. E vou acrescentar mais um, por exemplo, esse laranja aqui, ó. Mais um, tá vendo? Então aqui eu tenho um trio, em vez de ter par, ok, par, ok, par, aqui eu tenho um trio. Mas eu não mexi no conjunto todo, por isso não é uma euploidia. Aneuploidia. Eu não mexi no conjunto todo, mexi só nesse cromossomo, por isso vai terminar com somia. Quantos cromossomos laranjinha eu tenho aqui? 3. O nome dessa mutação, trissomia. Trissomia. Tá, eu tenho 3 cromossomos aqui. Caso na espécie humana. Síndrome de Down, talvez seja mais conhecida. Antigamente chamada de mongolismo. Não se usa mais o termo mongoloide, né? Que acabou virando pejorativo e não é para isso que foi criado. Tá? Era semelhante ao povo mongol, etnia mongol, mongoloide. Hoje se fala criança downiana. Tá? Aquelas crianças especiais que têm 46 mais 1, 47 cromossomos. Como esse cromossomo que está a mais não é sexual, você pode ter meninos downianos e meninas downianas. Tá? Crianças dos dois sexos, pessoas dos dois sexos com síndrome de Down, que tem 47 cromossomos. E o cromossomo que está a mais é o par 21. Então a gente tem uma trissomia do cromossomo 21. Os outros pares, todos perfeitos. No par 21, deixou de ser um par, passou a ser um trio. Trissomia do cromossomo 21, ok? E a síndrome de Klinefelter que eu posso destacar. Síndrome de Klinefelter, o indivíduo tem um cromossomo sexual X, um segundo cromossomo sexual X e um terceiro cromossomo sexual Y. Ele tem 3 cromossomos sexuais. Como ele tem a presença do Y, ele é do sexo masculino, tá? Um indivíduo com uma série de características, por isso síndrome, conjunto de características. Um indivíduo de estatura bastante elevada, um indivíduo que apresenta ginecomastia, embora ele seja do sexo masculino, ginecomastia apresenta desenvolvimento de pequenas mamas, né? Ele tem quadril arredondado, ele tem pênis pouco desenvolvido, ele tem testículos atrofiados, ele tem osteoporose, tá? Que não é comum num homem jovem pelo menos. Então ele tem um conjunto de características, por isso síndrome. Klinefelter, X, X, Y. Pela presença do Y, repito, é o indivíduo do sexo masculino, tá? Trissomia. Tem outras trissomias, como a síndrome de Patot ou Patal, como
aportuguesamos, né? Tem a síndrome, que é a trissomia do cromossomo 13. Tem a trissomia do cromossomo 18, que é a síndrome de Edwards. Mas essas crianças que nascem com essas trissomias, elas têm anomalias muito graves, como microcefalia ou anencefalia. Então, em geral, elas morrem após o nascimento, isso quando chegam a nascer vivas, tá? Então, tem vários outros casos na espécie humana. Os mais importantes, síndrome de Down, síndrome de Klinefelter, ok? Trissomias. A gente espera ter ajudado você um pouquinho com esse assunto. A gente volta numa outra ocasião, inclusive com esse assunto, enriquecendo um pouquinho mais seu conhecimento, ok? Tchau!